conhece o portal de notícias da Rádio Chapecó. Fique bem informado acessando www.radiochapecó.com.br. Notícias de Chapecó e região e tudo sobre a Chapecoense. Fique bem informado. Acesse www.radiochapecó.com.br. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes e internautas que nos acompanhem nesta manhã de primavera, ainda com temperaturas agradáveis. Aqui no estúdio nós temos 19,6 graus, para mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui pela Rádio Chapecó AM 1330 kHz. O programa Hora Espírita é um programa de responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. A cada programa, um novo tema a ser estudado, sempre à luz da doutrina espírita. E o assunto para este sábado é a reencarnação. Muitas vezes, como ocorre com o tema de hoje, os assuntos retornam à nossa pauta, pois já foram apreciados em outras edições, pois que não é possível, em apenas uma hora de estudo, esgotá-los. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e, aliás, aproveitamos para anunciar que o programa já conta com a sua própria fanpage, intitulada Hora Espírita Chapecó, que você, caro ouvinte, está convidado a conhecer, curtir e compartilhar. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e pode ver o anúncio dos próximos programas. Mas voltando ao programa de hoje, como íamos dizendo, você está convidado a partir de agora a participar conosco enviando a sua pergunta, o seu questionamento ou a sua colaboração através da live do Facebook que já está no ar ou pelo telefone da rádio, que também é o WhatsApp, 2049 1212. Passamos agora à apresentação da nossa equipe de trabalho para essa manhã. Operando a live do Facebook, temos hoje nosso querido amigo Jean Espinato, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Jean. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes. Também aqui conosco, para debater o tema de hoje, a nossa amiga Deici Winkler, também da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Deici. Bom dia, Sandra. Bom dia aos ouvintes da Rádio Chapecó e a todos os nossos amigos do movimento espírita dessa cidade. E completando a nossa equipe, nossa querida amiga Mona Lisa Hack, do Centro Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Mona. Bom dia a todos, bom dia, Sandra. E essa que vos fala, Sandra Cússera, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, serei o vosso âncora nessa manhã. Convidamos a todos agora, pedindo licença para os nossos ouvintes, para que possamos juntos ouvir o recado do nosso apoiador, Scala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Estamos de volta e para você que ligou agora o rádio e está nos brindando com a sua companhia ao lado do seu chimarrão ou do seu café, anunciamos que estamos apresentando o programa Hora Espírita. O tema para o dia de hoje, reencarnação. A reencarnação é um dos pilares do Espiritismo.
Nascemos e renascemos para novas existências, novas escolhas, novas oportunidades. Mas quais são os mecanismos que regem esse processo? Por que para uns a vida parece uma expiação, enquanto para outros tem o tom de uma missão ou de uma prova? Qual é o objetivo de nascermos e voltarmos a nascer? Nascemos sempre na mesma família? Ou podemos escolher onde e quando renascer? O que a doutrina espírita nos esclarece a respeito da reencarnação? Essas e outras questões serão analisadas a partir de agora sob a luz da doutrina espírita. E para começarmos o nosso debate, perguntamos à nossa amiga Deici a respeito da reencarnação, pois que sabemos que a reencarnação ela é aceita em outras correntes filosóficas e religiosas, né? Não é uma exclusividade da doutrina espírita. Mas, na visão espírita, para a doutrina espírita, o que vem a ser a reencarnação, Deici? A reencarnação, podemos dizer resumidamente, que é o retorno do espírito à vida corporal. É quando o espírito volta a viver num novo corpo. Então, essa é esse é o aspecto fundamental da doutrina espírita, que diverge de algumas religiões que acreditam na ressurreição, que é diferente de reencarnação, pois a ressurreição seria o nascimento ou o retorno à vida no mesmo corpo, o que é cientificamente impossível, uma vez que aquele corpo que já não tem mais vida, ele se decompõe. E se decompondo, aquelas moléculas que compõem esse corpo material voltam à natureza para compor novos corpos. Isso é um princípio natural. Enquanto que na reencarnação, o espírito retorna em um novo corpo, especialmente formado para ele, numa nova vida, uma nova oportunidade. Embora a vida ela não sofre nenhuma ruptura no sentido da vida do espírito, porque quem morre é o corpo, o espírito continua vivendo, então podemos dizer que existe vida antes e depois da reencarnação, mas o espírito que precisa retornar para continuar a sua evolução, ele retorna sempre num novo corpo formado para ele, e nós vamos encontrar na questão 23 do Livro dos Espíritos, o ensinamento de que o espírito é o princípio inteligente do universo. E a questão 134 diz que a alma é um espírito encarnado. Assim, a encarnação é um processo natural. E essa ideia da reencarnação é muito antiga, não é algo recente, ela faz parte das tradições culturais da humanidade. Então não foi o Espiritismo que inventou, como já mencionou a Sandra. E nós vamos verificar que no Evangelho de Jesus, Jesus também falou da reencarnação, dizendo na sua conversa com o fariseu Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, por que não pode ver o reino de Deus? Porque a reencarnação é uma necessidade. É uma necessidade para a evolução, para o aprimoramento do espírito. E nós podemos também citar uma frase que está gravada, está inscrita no túmulo de Kardec, que resume a visão do Espiritismo. Essa frase diz o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Então, essa frase, que também consta no livro que é o Espiritismo, nos dá então a noção clara da reencarnação, esse renascimento em um novo corpo para uma nova existência de aprendizado, de aprimoramento do espírito imortal. Muito interessante essa diferenciação que tu nos traz, Deici, entre reencarnação e ressurreição. Talvez até para os hebreus, né, o pouco que a gente sabe da cultura, a ressurreição fosse um ensaio para tentar compreender como que se dava essa continuidade da vida, né? E trazer também essa noção de que é algo natural.
Mona, e sobre a finalidade e objetivo da reencarnação, o que a doutrina espírita nos traz a esse respeito? Então, no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, a questão 166, Kardec perguntou o seguinte: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E a resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, o Espiritismo vem nos ensinar que a reencarnação é uma lei divina e que tem a finalidade de evolução, né? E a gente vai evoluir não de uma encarnação só, a gente precisa de N encarnações até chegar à perfeição. Então, a finalidade é a perfeição, até nós atingirmos a perfeição. E o objetivo, a questão 167, ele pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? E a resposta dos espíritos: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Então, a gente pode dizer assim que os nossos objetivos, quando reencarnamos em todas as nossas existências, nós podemos resumir assim em 5 objetivos. O primeiro é reparar equívocos do passado. Porque a gente vive várias existências, comete alguns erros, né, alguns acertos, mas a gente vai trazendo isso. Então, é reparar essas arestas que ficam pendentes. É refazer, é reconstruir, né, é melhorar. O segundo objetivo seria a evolução intelectual e moral. Nós costumamos dizer que no Espiritismo a gente tem 2 asinhas, né? Uma da moralidade e outra da intelectualidade. E para a gente poder voar, chegar à perfeição, tem que estar as duas em equilíbrio. Então, às vezes, numa encarnação a gente evolui mais intelectualmente, menos moralmente, né? Ou vice-versa. Então, a gente precisa evoluir as 2 asinhas, a intelectual e a moral. O terceiro objetivo seria o aprimoramento dos nossos sentimentos, né? Os sentimentos nobres, que são as virtudes que nós temos que desenvolver, que é o amor, né? Então, a gente vem a várias existências para desenvolver esse sentimento, aprender a amar, a perdoar, né? O quarto é a superação de conflitos. Como já falamos em outras existências, passamos por várias provas. Às vezes passamos por medos, por traumas, e a gente às vezes traz isso incutido em nosso espírito para essa existência. Então, a gente tem que aprender a superar isso, né? Às vezes chega uma depressão, uma ansiedade, um síndrome do pânico. Tem uma explicação espírita para isso, não é verdade? Então, é superar esses conflitos. E a quinta e última seria desenvolver a parte que nos cabe na obra divina, que é juntar todos esses objetivos e aplicar a lei do amor, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, a finalidade da reencarnação é nós chegarmos à perfeição. E os objetivos, podemos dizer que esses objetivos são sempre quase os mesmos nas nossas encarnações, só que com provas diferentes. Poxa vida, Mona, uma didática invejável nessa tua resposta. É interessante a gente observar também que nós falamos de evolução, e isso muitas vezes a gente esquece que não é só evolução individual, né? Nós temos a necessidade de evoluir enquanto sociedade, coletivo, enquanto planeta. Então, enquanto nós nos aperfeiçoamos, nós estamos ajudando também a coletividade. E da mesma maneira que nós ajudamos a coletividade, nós estamos cumprindo o nosso papel na obra geral, na grande obra de Deus. E enfrentando as atribulações da vida. E auxiliando o próximo também a melhorar, nós também estamos nos aperfeiçoando nessa caminhada evolutiva. Então, a gente percebe em tudo a inteligência divina, né? Os mecanismos que ele cria perfeitos para que a gente tome a senda de evolução. Nos coloca num planeta em que muitas pessoas precisam de ajuda, precisam da nossa doação, fazendo com que nós tenhamos capacidade de desenvolver essa capacidade que nós ainda não temos, ela exuberante, que é a capacidade de se doar e ajudar o próximo. Então, tudo concorre para que a nossa caminhada seja aquela que Cristo nos ensinou. Nós é que às vezes nos apequenamos, nos escondemos das atribulações, preferimos o comodismo e acabamos aí sim estacionando. É um ponto muito importante esse que vocês nos chamaram a atenção agora, que é o fato da criação ela ser perfeita enquanto a forma como ela foi delineada, mas ela não é perfeita em si, porque nós somos perfectíveis, né? Nós temos o germe da perfeição,
porque Deus é a inteligência suprema, né? É o ser mais perfeito que existe. Mas nós somos perfectíveis e nesse processo nós somos co-criadores desta obra, que está constantemente em evolução. Muito obrigada pelos esclarecimentos, meus amigos. Você que está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó 1330M, Facebook da Live, está convidado para participar conosco. Sua participação é muito bem-vinda. Escolha o canal, o Face ou o telefone 2049 1212, que é telefone fixo, e também o WhatsApp. Hoje a live está sendo monitorada pelo nosso amigo Gian. Mas antes que a gente possa perguntar a respeito das participações, nós queremos colaborar também com a nossa amiga Samara, que nos avisa pelo WhatsApp que hoje nós temos a Feira do Livro em Pinhalzinho e Quilombo, das 9 até as 13 horas. Ambas as feiras acontecem na Praça Central de cada uma das cidades. Então, nossos amigos ouvintes estão convidados a comparecer e prestigiar essa feira. Gia, como estão as participações? Como sempre, nosso público bastante ativo, nos mandando bom dia. A Miriam Romani, Fabiane Rosa, nossa companheira. Edson Nick também, nosso companheiro aqui do programa. Solange Chander, Sarajane Voss, Pola, também nossa amiga aqui do programa. A Clenir de Freitas, o Nelson de Souza, João Dias, esses dois estão sempre conosco aqui, todos os sábados. Rosane Silva, Sandra Moraes, Lenir Louro, Paula Ferrante, Reni Lise, Claudete Fossá, Serlei Orso, todos dando bom dia, desejando bom sábado a todos. Então, a todos os nossos ouvintes, o nosso forte abraço. Gia, aproveitando que tu estás com a palavra, perguntamos: o espírito sempre reencarna com o mesmo sexo e na mesma família? É uma questão bem interessante, porque a reencarnação ela tem como objetivo que nós evoluamos, que nós aprendamos, que nós façamos experiências e aprendizados. Então é natural que nós venhamos em circunstâncias diferentes. Uma hora nós vivemos numa posição social mais humilde. Uma outra encarnação nós somos chamados a passar também pela prova da riqueza, que é uma prova também. São muitas as variantes que envolvem esse processo. E nessa caminhada, as experiências também variam em torno do sexo. Os espíritos não têm sexo. Nós assumimos um sexo quando encarnamos num corpo material. E a nossa vida orgânica aqui na Terra, ela é composta, então, desses dois polos, o feminino e o masculino. Embora nós não tenhamos o sexo enraizado no espírito, nós vivemos por essas experiências. Então pode acontecer que nós venhamos, e com certeza isso acontece, com sexos diferentes em diferentes existências. Então, em um momento, eu, mais apropriadamente, estou propenso a ter experiências, o meu aprendizado evolui se eu atingir, ou se eu assumir a figura feminina. Em outro, se eu assumir a figura masculina. Então, essas variações vão acontecendo ao longo da encarnação. Porque os espíritos, como dito, e como falado claramente pelos espíritos, Allan Kardec no Livro dos Espíritos, eles não assumem essa posição sexuada na forma espiritual, na vida espiritual. Já no que tange a família, nós estamos aqui na Terra vivendo uma experiência corporal ligados a uma família. Uma família, um núcleo reduzido. Porém, se nós olharmos para o núcleo familiar espiritual, olharmos para a nossa vida enquanto espíritos imortais, a grande família que nós formamos no mundo espiritual se dá pelos laços de afeição e de simpatia. Então nós temos no mundo espiritual famílias que nós podemos chamar que se reúnem e se aproximam de nós por laços de afeição e de simpatia. Então provavelmente quem está compondo a minha família terrena nessa encarnação são pessoas ligadas a mim pela minha grande família espiritual. Não significa dizer que o meu pai será sempre meu pai, que a minha mãe será sempre minha mãe, que meu filho será sempre meu filho. Nós somos criaturas, espíritos, criados para nos auxiliar evolutivamente. Em uma existência podemos vir na condição de pai, em outra na condição de filho. E muitas vezes a nossa família pode ser formada por pessoas que atualmente nessa existência não fazem parte da minha família terrena. Então, quando se fala em família do conceito espiritual, nós estamos falando de afeições, de afetos, de simpatias.
E é muito interessante que nós observamos isso muito claramente quando nós temos aquelas amizades, aquelas laços de afeto que nos unem e que não são sanguíneos. Grandes amizades que nós construímos ao longo da vida, amizades que nós fazemos no movimento espírita, nas nossas profissões, na nossa vida diária. E reconhecemos, às vezes, amigos que são muito mais próximos de nós do que a nossa própria família sanguínea. Então, nós temos uma grande família espiritual ligada por laços de afeição. A família terrena, tal como nós conhecemos aqui na Terra, não é a mesma que nós temos no mundo espiritual. E isso é muito bom. Por quê? Porque a reencarnação, ela fortalece os laços de família. Porque nos dá a perfeita noção de que nós nos reencontraremos, que nós temos uma caminhada juntos ainda a fazer, e quando voltarmos à pátria espiritual, reencontraremos aqueles que estiveram muito próximos aqui. Então, nós não reencarnamos sempre na mesma família se nós olharmos apenas com os olhos terrenos, no sentido de identificar os nossos avós, os nossos pais, os nossos filhos. Podemos encarnar em famílias diferentes, mas sempre, geralmente, em boa parte dos casos, naquele seio familiar em que nós temos afinidades espirituais, afinidades por laços de afeição e de simpatia. Seria a nossa família espiritual, Exatamente. né, Jean? Amigos, fiquem à vontade, se alguém quiser complementar. Só gostaria de colocar que na nossa família nós vamos reencontrar os nossos afetos, a nossa família espiritual, mas também os desafetos, porque a grande providência divina é tão maravilhosa que quando ela nos coloca na obrigação, na necessidade de reconciliar com alguém, muitas vezes isso se faz se colocando essas duas pessoas que têm dificuldade comum numa mesma família. E aí vem aquele filho que não suporta o pai que não suporta o filho, o irmão que não suporta o irmão, e aparentemente não tem nenhuma razão para essa divergência. E está lá no subconsciente de cada um. Algum deles ofendeu, o outro foi ofendido, ou os dois se ofenderam, e essas mágoas estão lá no seu subconsciente, dificultando esse relacionamento. Mas, por outro lado, estando na mesma família, essa reconciliação vai acontecer naturalmente, porque a gente se vê obrigado a conviver, vai se conhecendo, e quando a gente tem consciência de que não estamos numa família por acaso, de que não estamos junto com as pessoas difíceis por acaso, e que ali onde há dificuldade, certamente existe uma necessidade de reparação, de reconciliação, a gente vai se esforçar para compreender aquele nosso familiar difícil, para amá-lo, e este amor, ele vai se construir naturalmente. Então, a providência divina, ela é fantástica, porque nós não vamos reparar o mal ao nosso inimigo passando necessariamente por aquele mal que a ele fizemos. Vamos reparar aceitando, aprendendo a amar aquele ser que no passado foi o nosso desafeto. Então, não teremos sempre na nossa família só a família espiritual, mas na família orgânica teremos também os nossos inimigos do passado para a necessária reconciliação. Quanta lógica que a gente começa a perceber na reencarnação. Quanta bondade de Deus, né? Essa questão das diferentes experiências que é lógico que a gente precisa, a possibilidade da reconciliação. E a gente começa a ver que o contrário da reencarnação seria pouco compatível com a bondade de Deus, né? Mas, e sobre as provas da reencarnação, Deisy? Elas existem no que tange ao campo da ciência? No que se fundamenta a reencarnação? Bom, nós gostamos sempre de ir à nossa fonte principal, que é o Livro dos Espíritos, que é a grande obra básica do Espiritismo, que dá todo o fundamento do Espiritismo. E na questão 171 do Livro dos Espíritos, nós vemos então que os Espíritos afirmam para Kardec que a ideia da reencarnação está fundamentada na justiça de Deus e na revelação, visto que os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal.
Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então veja a bondade divina, sempre uma nova oportunidade. E essa bondade divina se expressa em todas as coisas. E se não existisse a reencarnação, seria muito difícil acreditar na bondade de Deus, porque basta olharmos ao nosso redor, basta analisarmos que a gente começa a compreender como prova da reencarnação a nossa própria existência e dos seres que estão à nossa volta. Se nós formos analisar cada pessoa com a qual convivemos ou que nós conhecemos, nós vamos perceber que as experiências de cada um são as mais diversas. Que um nasce com deficiência, com dificuldades, outro tem uma maior inteligência, outro morre cedo, às vezes crianças, outros vivem muito, chega uma grande longevidade, temos muitos idosos. Então, o que faz com que haja essa diferença e como poderia Deus ser amor, ser bondade, se nos presenteasse na vida com critérios diferentes, mas julgasse a todos nós depois de uma única existência. Quer dizer, nem a justiça humana seria tão imperfeita, quando então dois seres que tiveram oportunidades tão distintas na vida seriam julgados da mesma forma. A partir daqui você vai ou para o céu ou para o inferno, né? Conforme aquilo que você fez de bom ou de ruim na vida. Mas as oportunidades da vida e as circunstâncias que cada um viveu, nada disso seria levado em conta? Pois bem, Deus, que é amor e justiça, dá a todos um recomeço e dá a todas as diversas oportunidades de aprendizados. Como o Jean disse, até a riqueza é uma prova, para nós sabermos como lidar com ela e utilizá-la para o bem da humanidade. Então, nós estamos, na nossa vida terrena, em constante aprendizado. Aprendemos com as nossas experiências, mas também observando as experiências dos outros. A solidariedade, o andar junto, é muito importante, porque é isso que nos torna humanos, é isso que nos torna espíritos criados por Deus, a afetividade que aprendemos a desenvolver, aquela nossa empatia pelos nossos irmãos em dificuldades. Então Deus não criou um mais inteligente, outro com menos dificuldades, com mais dificuldades, não criou um saudável, outro doente. Deus criou espíritos imortais, perfectíveis, todos dotados da grande potencialidade de se tornar perfeito. Mas a perfeição é uma conquista de cada um, a partir das muitas existências na vida terrena. E como também já foi mencionado aqui, a evolução da humanidade como toda ocorre na medida da evolução de cada um dos espíritos que aqui são chamados a viver. E nós podemos então olhar para o nosso passado, para o passado da Terra, quando a gente vê as pesquisas dos cientistas, que o homem começou como homem primitivo, como os primatas, e foi se desenvolvendo. A sua forma de viver foi mudando. Existe uma colocação de Kardec que é muito interessante, quando ele nos mostra que há uma mudança no comportamento, na forma de viver, no ser humano, enquanto que nos animais não. Quer dizer, um pássaro continua fazendo a mesma forma o ninho como fazia há 1000 anos atrás. Mas o ser humano vai modificando. Por quê? Porque ele vai acumulando aprendizados. E aí ele vai tornando melhor o seu meio, vai superando as adversidades, vai descobrindo formas de mais conforto. E nessa sua busca contínua, o ser humano vai desenvolvendo tanto seu lado intelectual, a sua capacidade de conhecimento e de aprendizado, como a sua moralidade, a sua amorosidade, as suas aptidões de espírito imortal naquilo que nós viemos aqui para desenvolver, que tem mais valor, que são os valores do espírito, aquilo que a gente leva conosco quando a gente desencarna e traz conosco quando encarnamos. Então nós podemos dizer, uma das provas da reencarnação é nós olharmos uma criança que já nasce com um dom.
Nossa, é tão pequenininho e já sai tocando um instrumento, já tem facilidade para essa ou aquela arte, ou para música, ou até para mexer nos equipamentos eletrônicos, que a gente brinca muito, que as mães chamam os filhos, né? Por que o meu filho tem mais facilidade do que eu? Será que não é porque ele já viveu outras vezes e já traz mais conhecimento? Será que esse dom aparentemente inato não é um dom que ele conquistou num aprendizado anterior? Então, isso já é uma prova da reencarnação. A gente verificar esses dons, essas qualidades que já vêm com a criança. E aí não poderíamos acreditar que Deus criasse alguns espíritos com dons especiais e os outros seria privilegiar uns em detrimento dos outros, exatamente, né? O que é incompatível com a bondade de Deus. Exatamente. E depois temos várias outras questões. Sem falar na questão da mediunidade, das comunicações mediúnicas, nós podemos considerar as lembranças espontâneas das vidas passadas, que é muito comum, principalmente crianças que referem a vidas passadas. E existem pesquisas no Brasil e no mundo identificando reencarnações anteriores a partir da lembrança de uma criança. E aqui no Brasil nós podemos citar uma obra muito interessante do Hernani Guimarães de Andrade, que se chama Reencarnação no Brasil, onde ele pesquisou situações de crianças que relembram do passado e que se conseguiu chegar, em alguns dos casos, a essa vida anterior, até a parentes da vida anterior dessa criança que se identificaram com o que ela relatava. Então, essa também é uma prova da reencarnação, esse conhecimento pretérito. E os demais fenômenos, como quase-morte, que a gente vê aí, a chamada transcomunicação instrumental, que também nos traz a prova da sobrevivência dos espíritos, e eles relatam, e muitas vezes relatam até situações de vidas pretéritas deles próprios. Então, são muitas as provas da reencarnação. E eu gostaria, quanto a isso, dizer, como disse Jesus: quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, que veja e que ouça, porque a gente consegue, pela análise racional, olhando o mundo, analisando o mundo, compreender essas verdades. Muito bom. É interessante citar também, já que nós estamos falando de ciência, que há um pesquisador que faleceu em 2007, o professor Ian Stevenson, é um psiquiatra canadense que fez carreira acadêmica na Universidade da Virgínia, e ele publicou um livro. O primeiro título dele foi 20 casos subjetivos de reencarnação, e depois essa obra foi republicada porque ele revisita os 20 casos e atualiza. E aí o nome da obra é Reencarnação 20 Casos, onde ele faz exatamente esse trabalho que a Deici comenta, que foi identificar algumas crianças que tinham espontaneamente faziam referências a vidas passadas, a lugares onde viveram, nomes de familiares, e ele então sai a investigar. E ele publica então 20 casos que ele publica detalhadamente de reencarnação, 2 deles sendo no Brasil. E o professor Hernani Guimarães, um grande amigo de Ian Stevenson, depois utiliza a mesma metodologia dele nesse livro que a Deici citou. Então, para quem gosta de ciência, esses livros estão publicados, estão à disposição para quem quiser comprar na internet. Reencarnação 20 casos. E na revisão nos parece que o Dr. Ian Stevenson passou da sugestão para a certeza, né? Verdade. Muito interessante. Você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó 1330 AM e Facebook Live. Sua participação é muito importante para nós. Escolha o canal e envie a sua pergunta. Se não for possível responder ao vivo todas elas, na sequência nós responderemos através do WhatsApp ou do Facebook. Estamos ao vivo no Facebook ou pelo telefone, que é telefone fixo e WhatsApp 2049 1212. Relembrando o nosso tema de hoje, que é reencarnação, e relembrando também sobre a Feira do Livro, que acontece hoje das 9 às 13 nas cidades de Pinhalzinho e Quilombo, na praça central de cada uma delas. Gian, como estão as participações no Face? O pessoal está participando bastante, nos desejando um bom dia, um bom programa, elogiando a escolha do tema, que nos leva a refletir. Então vamos retribuir o grande abraço a Rose Oliveira, lá de Bom Retiro, que nos escuta, Eliane Ribic, Marilúcia Guimarães,
E, enfim, todos os ouvintes que estão a nos ouvir aí no rádio. A dona Vera da Silva também, que está nos mandando aqui um bom dia, dizendo que adora ouvir o nosso programa. Que bom. É um prazer também para nós que estamos aqui fazer esse programa. Mona, e quanto à proposta para cada próxima existência? Existe algum tipo de planejamento reencarnatório? Porque a gente vê que são tantas as questões, né, que o Jean nos trouxe sobre a necessidade dessas experiências diferentes, né? Tem algum tipo de planejamento, Mona? Nada na obra divina é o acaso, né? E não seria com a reencarnação. Então, os preparativos espirituais para a reencarnação são tratados de forma muito clara e muito rica nos livros do espírito André Luiz, que foi ditado em psicografia por Chico Xavier. Então, esse retorno do espírito ao corpo tem uma preparação imensa no plano espiritual. Começa com o espírito que vai reencarnar se aproximando da mãe, do pai, né? Trocando energias, a família que vai vir, os afetos e desafetos que vão reencarnar junto, a profissão, de repente, que vai, as provas, as doenças. Mas a gente tem que deixar claro aqui que nada é definitivo, nada é certeiro, porque tudo vai depender como nós nos colocamos nesse mundo, a forma que nós usamos o nosso livre-arbítrio. Se nós trabalhamos bem, se nós vamos caminhando conforme a lei de Deus, algumas provas podem ser amenizadas, né? E se a gente vai, que nem disse o Jean antes, descambando para o outro lado, né, não observando as leis de Deus, também podem ser mais agravantes. Então, há todo um planejamento, sim, espiritual. Há um planejamento, assim, às vezes de anos, para que um espírito possa voltar aqui no meio familiar, na carne. Então, o pai, a mãe, os irmãos, a família, o corpo que vai receber, se vai ter alguma doença, não vai. É todo um planejamento minucioso. Há equipes no plano espiritual que só fazem isso. Trabalho com a preparação reencarnatória. Mais uma vez a gente vê a perfeição da obra divina, mas sobretudo o cuidado e o amor deste Pai para conosco.